Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevistada hoje é a deputada estadual Cibele Moura, do MDB. Ela que hoje preside a Comissão de Constituição e Justiça e Redação da Assembleia Legislativa de Alagoas. Deputada, na história da casa, a senhora é a primeira mulher eleita para presidir a comissão do importante, digamos assim, a mais importante do Parlamento alagoano. Eu pergunto, o que dizer dessa conquista que, permita-me, não é somente sua, mas de todas as mulheres que se sentem representadas no Parlamento alagoano, não é? Inclusive tendo essa condição de já ter sido a deputada estadual mais jovem do Brasil e assumir agora essa responsabilidade na sua ação parlamentar. Obrigada por estar aqui conosco. Olha, Gorete, primeiro eu quero pedir licença para cumprimentar todos que nos assistem, dizer que é um prazer estar aqui com você mais uma vez, podendo conversar sobre nossa atuação parlamentar, conversar um pouquinho sobre tudo que acontece aqui no parlamento, e é muito importante que a população saiba disso, por isso a importância desse programa. Sobre a CCJ, eu de fato tenho muito orgulho de ser a primeira mulher na história de Alagoas presidente desta comissão, uma comissão muito importante, a comissão onde todos os projetos têm que passar, onde tudo é decidido, tudo é votado, mas uma coisa que me marca muito e é importante pontuar é a transição que a gente fez entre o primeiro mandato e esse início de segundo. O que a senhora destacaria? Nesse primeiro mandato, no mandato anterior, eu era a deputada mais jovem do Brasil, me tornei a deputada com a maior produção legislativa da história de Alagoas, e nesse segundo mandato, chegando mais madura, já entendendo como todos os mecanismos aqui da Assembleia funcionam, eu tenho a oportunidade de ser a presidente de uma das comissões mais importantes do Parlamento. Então é uma transição política muito importante. Deixei de ser a deputada mais jovem do Brasil para me tornar, com a ajuda dos meus pares, a primeira mulher presidente da CCJ na história de Alagoas. Um tanto quanto simbólica, não é? Ser eleita no mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher e o que representa, digamos assim, o que demarca também a luta das mulheres, não é, pela igualdade de gênero. Isso fica muito bem colocado porque a casa ela tem se manifestado favoravelmente a essas questões, quando vota favoravelmente também, não é, deputada? Com certeza. A gente consegue a presidência da comissão mais importante da casa no mês da mulher, pela primeira mulher na história de Alagoas. Eu dizia mais cedo que é sim uma conquista minha, fico muito feliz, estará na minha biografia, mas não é apenas uma conquista da deputada Cibele, não é apenas uma conquista minha. Não tenho dúvida nenhuma que essa presidência, essa primeira presidência, ela abre portas para que mais deputadas no futuro possam ser presidentes, para que mais mulheres entendam que o nosso lugar é onde a gente quiser, principalmente e inclusive na política. A política é um lugar extremamente hostil, é verdade, mas as mulheres estão acostumadas a entrar em lugares hostis e deixar a coisa pronta para que novas mulheres possam vir ocupar esses espaços. Pois é, ocupar esses espaços significa incentivar as mulheres a fazerem a opção também pela política, né? Porque quanto aos partidos, eles têm as cotas, mas de fato não investe na medida necessária para ter mais mulheres representantes. A gente tem muita dificuldade ainda de ter a mulher participando ativamente da política, mas eu sou uma pessoa que gosta de fazer política com otimismo. E quando eu chego no interior de Alagoas e já consigo ver que o Grêmio Estudantil, por muitas vezes, já é presidido por meninas, por mulheres, quando a gente vai ao interior e percebe que quando os professores estão se mobilizando, sempre tem mulheres à frente, a gente só tem que entender agora e criar um mecanismo de trazer quem já está fazendo política na ponta para vir aqui para dentro, para vir para o parlamento. E como disse, faço política com otimismo. A cada legislatura que passa, mais mulheres aqui estão adentrando, ainda falta muito. Mas você que nos assiste, se concorda comigo, nos ajude. E ajudar a mulher a entrar na política é muito fácil. Às vezes uma palavra de incentivo, ela muda uma história. É um estímulo, não é? Que falta muitas vezes a essas mulheres a entrarem na política efetivamente. Exatamente. Nesse sentido, o que dizer
dos colegas parlamentares, não é? Porque é uma comissão cobiçada, digamos assim, né? Para o currículo político de qualquer pessoa que se candidate, não é? Na eleição e venha a ganhar. O que dizer? Eu tenho que agradecer. Foi uma votação, e é muito importante e simbólico isso, uma votação unânime. Eu tive o voto de todos os meus pares, dos 7 deputados que compõem a CCJ. Tenho que agradecer a eles a confiança. Mas tenho certeza também que o meu primeiro mandato, como a gente trilhou, um mandato ouvindo as pessoas, entendendo as dificuldades de cada parlamentar. Eu já participava da CCJ, ajudando a aprovar projetos, melhorando quando era necessário. Acho que esse nosso perfil conciliador somou a decisão deles. Em relação ainda ao trabalho específico da CCJ, o que pesa mais é a constitucionalidade dos projetos, né, deputada? Exatamente. A gente na CCJ tem a missão de blindar o plenário de tratar de temas que não são constitucionais. É lá na CCJ que a gente passa o grande filtro de pegar um projeto que por muitas vezes tem boa intenção, tem a quem servir, mas que infelizmente a gente não tem a competência jurídica para tratar. Então a CCJ é o grande filtro da Assembleia. Não se perde tempo, não é? Porque de um projeto ir a plenário estando inconstitucional é perda de tempo demais para tantas coisas urgentes, necessárias. Né? Exatamente. Não se perde tempo, não se perde recursos do Estado tendo que acionar a Justiça para que uma lei seja declarada inconstitucional. Então é algo que, inclusive, financeiramente, quando a CCJ trabalha da forma que tem que trabalhar, ajuda o Estado. Deputada, além da CCJ, que é uma comissão importante, tanto no seu objetivo e no dia a dia da lida, né, dos trabalhos, a senhora ainda é membro titular de outras 2 comissões permanentes, a do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e a Comissão da Criança, Adolescente, Família e Direito da Mulher. Isso. Dá conta? Tem que dar, tem que dar. Como disse no começo da entrevista, eu fui a deputada que mais apresentei projetos na legislatura anterior. Então, minha equipe está pronta, preparada e sabendo que nosso ritmo é acelerado e que tem que pegar no serviço, como diria o governador Paulo Dantas. Pois bem, digamos assim, essa condição de estar na CCJ abre espaço para um olhar diferenciado, claro, constitucionalmente colocado. Olha, a gente entra na CCJ com a mesma vontade de aprovar as leis que a gente tinha anteriormente. O que muda agora é a gestão. Antes eu já fui presidente de comissão, no mandato passado eu era presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, algo que eu gosto muito de fazer, que é fiscalizar em loco. Mas o que muda agora no meu trabalho é fazer a gestão, é conseguir pautar os projetos necessários para que a gente possa dar celeridade nos projetos do governo, nos projetos que chegam a gente através do Tribunal de Justiça, através da Justiça Alagoana, mas principalmente nos projetos que são de autoria da Casa Legislativa, dos deputados, que, fazendo um elogio agora a geral, a todos, é uma legislatura que está muito compromissada, tanto que a gente acaba de sair de uma reunião que eu assinei 130 projetos enviando para a relatoria de deputados. No início do ano legislativo, né? No início, a gente tem 2 meses de mandato, acredito eu, e nesses 2 meses já são mais de 130 projetos sendo entregues para a relatoria. Isso mostra que a casa como um todo está disposta a apresentar muitos projetos e a CCJ vai ter que trabalhar em ritmo acelerado para poder entregar esses projetos a plenário. Como fica a bancada feminina nesse contexto? Olha, a bancada feminina fez um trabalho muito importante na legislatura anterior. Nessa legislatura eu tenho muito otimismo que a gente vai conseguir igualar ou até superar o trabalho que foi feito há 4 anos, nos últimos 4 anos. Na CCJ, já que a gente ainda está nesse assunto, das 4 mulheres que hoje estão na casa, 3 participam da comissão, o que é bem positivo. A gente conseguiu botar as mulheres nessa comissão de tanta importância. Mas a gente vem trabalhando muito. A presidente será a deputada Rose Davino, para que a gente possa dividir função, dividir os trabalhos para que tudo rode perfeitamente bem. Pois é, a sua
a sua indicação por eleição, não é, abriu também espaços para mais mulheres participarem da CCJ. Isso muda o perfil literalmente, não é? Ainda que a casa seja favorável ao avanço da participação das mulheres na política, efetivamente no parlamento, onde se decide tudo, não é? Com certeza. A gente conseguir a presidência da comissão mais importante faz sim com que mais mulheres almejem outros espaços, cheguem em outros lugares, saibam que é possível. Fazer um adendo aqui. Hoje a gente tem já eleito das comissões que definiram seus presidentes. A CCJ é presidida por uma mulher, que sou eu. A Comissão de Saúde é presidida pela deputada Fátima Canuto. A Comissão da Criança e da Família é presidida pela deputada Rose Davino. Ou seja, das 4 mulheres que estão aqui hoje, efetivamente, nos mandatos, 3 são presidentes de comissões importantes. Então, isso é muito positivo para que a defesa da mulher ela seja efetivada. Não adianta a gente ter apenas as deputadas, a gente precisa ter espaço de poder para que esse trabalho seja feito. E estimulante, né? Isso estimula a participação. Com certeza. Porque as mulheres já não ficam mais a reboque de nenhuma composição, digamos assim. Exatamente, com certeza. É muito importante essa presença feminina nas mais diversas comissões e mais diversos espaços de decisão aqui no Parlamento. E o que dizer da sociedade como um todo em relação a essa boa notícia? Olha, eu tenho recebido muitas mensagens positivas, muita gente parabenizando, dizendo que acreditava no nosso trabalho. Isso me deixa bastante feliz, porque, de fato, conseguir a presidência dessa comissão mostra que o nosso trabalho aqui dentro da Assembleia, ele de fato é sério, não é midiático. É um trabalho que é pautado na entrega. Então, quando as pessoas vêm falar comigo que estão felizes, eu fico feliz, mas coloco mais uma lembrança na minha cabeça de que é por essas pessoas que a gente tem que trabalhar ainda mais. Deputada, no seu primeiro mandato, a senhora registrou 650 proposições, não é? O que você falou no início da sua performance no primeiro mandato. E a senhora foi reeleita com 46.120 votos. Houve um crescimento na sua votação. A que é credenciado esse aumento? Olha, em 2018, quando fui candidata a primeira vez, eu fui uma candidata da esperança. As pessoas votaram em mim porque acreditavam que eu podia vir para fazer algo na Assembleia. Eu era menina candidata com 21 anos de idade, fui eleita tão jovem. E ali, quem votou em mim, quem saiu das suas casas, aqueles 37.824 votos que tive em 18, foram pessoas que acreditaram que eu podia vir para fazer a diferença. E aí, chegamos aqui. 4 anos depois, fomos a uma nova eleição, no ano passado. E em 22, eu atribuo que quem votou em mim já conhecia a Cibele. Sabia quem era a deputada Cibele. Se em 18 eu era uma esperança, em 22 a gente era realidade. A transmissão da Assembleia pela TV Assembleia, a senhora acredita que contribui para o conhecimento do parlamentar? Com certeza. A imprensa ela é de extrema importância. A TV Assembleia ela faz um trabalho importantíssimo, faz uma divulgação importante do que está acontecendo. Por muitas vezes o cidadão ele não acompanha a política local. Por muitas vezes ele está preocupado em ver o que está acontecendo a nível nacional. Mas eu tenho certeza absoluta, até pelo que a gente vota aqui, que o que a gente decide aqui no parlamento, por muitas vezes, muda muito mais a vida do cidadão alagoano, às vezes, do que o que é decidido em Brasília. Porque a gente está mais perto, o deputado sabe qual é o problema. Aqui na Assembleia, a gente busca essas soluções. Então, é muito importante iniciativas como a TV Assembleia, e como toda a imprensa fazendo um elogio geral, toda a cobertura, todo mundo que trabalha com jornalismo político, porque faz com que as pessoas entendam o que está acontecendo, porque muda a vida delas. Pois é, entender a importância. Quando eu fico meio surpresa ainda, quando converso com pessoas que dizem, eu não gosto de falar sobre política, eu não gosto de política, quando a política faz parte da gente desde que a gente nasce, né? Com certeza. Hoje a gente falava, hoje é o Dia Mundial da Água. Sim. E hoje eu falava em plenário, para quem nos assiste, o programa é gravado, então a gente está mas para explicar a vocês, no dia de hoje, eu falei sobre a água no plenário. E aí você pode dizer, mas a política não muda nada na minha vida. Mas a BRK muda a sua vida. A falta d'água muda a sua vida.
A Eletrobras, que deixou faltando luz ontem em vários bairros de Maceió, muda a sua vida. O buraco no asfalto, que é a responsabilidade da prefeitura tapar, esse muda a sua vida. O professor que não é pago em dia, que faz greve e seu filho não pode ir para a sala de aula, muda a sua vida. Então, desculpe dizer a quem acredita que a política não muda. Muda e muda muito. E existe uma frase muito famosa que diz o seguinte: quando os bons não entram na política, os maus tomam conta. Em qualquer circunstância, não precisa nem ser unicamente na política, né? Em qualquer situação que se estabeleça esse parâmetro. Deputada Cibele Moura, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. É já já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a deputada estadual reeleita Cibele Moura, do MDB. Deputada, falemos agora sobre alguns tópicos, né, de questões que lhe envolveram, melhor dizendo, na aprovação de projetos, de indicações de sua autoria. Na área da educação, eu vi aqui que a senhora é autora do programa Rota da Educação. A senhora apresentou mais de 80 indicações para melhorias no funcionamento das unidades de ensino na região norte de Alagoas. Na prática, o que é que se vê? Olha, explicando rapidamente o que é o projeto Rota da Educação. É literalmente uma rota. A gente bota o pé na estrada e vai em loco, vai lá na escola, conhecer quais são os problemas. E aí você pode perguntar, mas é combinado, o governo do estado sabe, a direção sabe. Não, eu vou fazer exatamente o que o deputado tem que fazer, fiscalizar. E fiscalização pressupõe surpresa. Então a gente vai lá, de surpresa, olha quais são os problemas e analisá-los, anotá-los. Quando a gente anota, a gente vai diretamente até a Secretaria do Estado de Educação, tentar resolvê-los, criando indicações, projetos de lei, tentando ajudar, por muitas vezes, de outras formas, também com iniciativas privadas. Algumas pessoas também chegam junto para ajudar essas escolas. Porque quando tem um problema, às vezes ele é simples, mas falta alguém para evidenciá-lo. Qual o problema mais comum encontrado? Merenda, relacionada à Olha, merenda? a gente já viu um pouquinho de tudo, para ser sincera. A gente já chegou a encontrar escolas que faltavam água porque não estavam tendo acesso a casal à época. E aí, com a nossa atuação parlamentar, a gente conseguiu fazer esse contato com a casal e com uma semana foi resolvido. Então, por muitas vezes, os problemas, eles podem ser resolvidos e falta aquilo que eu disse, falta visibilidade. Então, a gente faz Rota da Educação para dar visibilidade às escolas, visibilidade a esse problema, para dizer que a escola não está só, que o professor não está só. Então, a gente faz todo esse projeto e algumas leis surgiram a partir disso. Prioridade na vacinação dos estudantes em 2022. Exatamente. Essa é uma das demandas que a gente recebeu também com base no Roda da Educação. Porque o Roda da Educação não é um projeto que vai apenas à escola e depois some. A gente continua mantendo contato com os diretores, com os alunos. Eles ficam com acesso a toda a minha equipe para que a gente possa ir trocando, fazendo esse bate-bola e buscando essas melhorias. Uma lei de sua autoria muito importante que considero foi merenda escolar no recesso, né? Quando as crianças têm muitas vezes a única Exatamente. refeição, né? Olha, a gente aprovou essa lei. Ela foi muito importante durante a pandemia, porque durante a pandemia, quando não teve a aula, o governo se sentiu imóvel, pois não podia entregar alimentação direto para o aluno. Só que existia a Lei Merenda das Férias. E aí o governo do estado utilizou da lei que permitia entregar merenda nas férias
para poder entregar merenda na pandemia. Se a gente também não estava tendo aula e nas férias não tem aula, é o mesmo pressuposto. É importante a gente alimentar este aluno. Então, eu tenho muito orgulho de saber que a gente conseguiu contribuir com a alimentação num momento tão vulnerável da nossa população. Certamente. Na defesa dos direitos das mulheres, não é? A senhora destinou 43 milhões de emendas aditivas, né? Criando a Frente Parlamentar em Defesa da Mulher Alagoana e vários projetos de lei. Quais foram as principais ações? Eu vejo aqui liberdade para menstruar. As meninas, né, sobretudo adolescentes da rede pública estadual, mas é uma lei que vale para todas as escolas, né? Isso. Consiste em quê na prática? A gente une essa pauta da educação, que é uma das grandes bandeiras do meu mandato, é uma das coisas que eu mais acredito, com a mulher, que é a outra grande pauta do mandato. Basicamente é o seguinte, a gente percebeu, através de dados e de pesquisas, que 1 a cada 4 meninas brasileiras deixavam de ir à sala de aula no período que estavam menstruadas. E aí a gente começou a se perguntar o porquê disso. E é mostrado, as pesquisas mostram que elas não vão à escola por não ter acesso ao absorvente, por não terem esse item tão básico. Então foi feito um projeto de lei, a gente aprovou aqui na Assembleia por unanimidade, e aí o governo do estado passou a ser obrigado a distribuir absorventes para as meninas em situação de vulnerabilidade que estudam na sua rede pública. E aí eu fico muito feliz que vários prefeitos também adotaram essa ideia. Então a gente tem em Alagoas hoje o governo do estado entregando os absolventes por conta dessa lei e uma articulação política muito forte que fizemos, onde mais de dezenas de prefeitos também entregam para a sua rede municipal. Replicou, né, facilmente entre as prefeituras. Exatamente. Isso é importante porque justamente pega as crianças quando estão entrando na puberdade, não é? E hoje é cada vez mais cedo, hoje cada vez mais cedo as meninas menstruam. E esse é um tema que a gente tem que tratar com seriedade, pois a gente não pode aceitar, uma sociedade como a nossa não pode aceitar que as nossas meninas percam um quarto do seu calendário escolar. Um quarto do seu calendário escolar, exatamente, pois não tem o absorvente. Então a gente tem que tratar como uma política pública contra a evasão escolar, uma política pública para manter essa menina dentro da sala de aula, para manter essa menina protegida. Então é muito importante. Não é só o absorvente, é a permanência da sala de aula. Protocolo No Calling. Esse é um projeto de lei de nossa autoria, que ele estabelece um protocolo para os estabelecimentos públicos e privados adotarem em caso de violência contra a mulher. A gente acompanhou, quem nos assiste deve ter acompanhado, o caso Daniel Alves, onde ele entra em um banheiro, na verdade a mulher entra no banheiro, ele entra após, depois de alguns minutos ele sai na frente e essa mulher sai chorando. E aí isso podia ser mais um caso de violência que passasse sem ninguém perceber. Mas o que é que aconteceu em Barcelona? O segurança do local foi direto a essa vítima, protegeu ela, acolheu, levou para um lugar seguro, a protegeu, chamou a polícia e aí sim a polícia foi atrás dele. Qual é a grande diferença desse protocolo para os outros que normalmente aplicamos? O protocolo No Calling, ele é focado na vítima. Ele está preocupado com o bem-estar da vítima. A segurança da vítima. Né? Exatamente, com a segurança, com o bem-estar. O agressor, a gente vê depois. Vamos resolver primeiro a vítima, vamos protegê-la. E aí, a gente entendeu que essa era uma política pública importante para Alagoas. Sentei com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Alagoas, com a Patrulha Maria da Penha e com a Abrazel, para que a gente fizesse um protocolo que seguisse e que fosse possível cumprir. Então, juntamos todos esses órgãos e essas entidades para que a gente possa cumprir. Não adianta ter a lei, ela precisa ser efetivada. Senão vira letra morta, né, deputada? Exatamente. Em relação a esse projeto de lei, que é lei, né, Menina Beatriz. Por que Menina Beatriz? Olha, Beatriz foi uma menina lá da cidade de Maravilha, que teve uma história muito dura de estupro, de agressão. E aí, quando aconteceu todo esse caso, que foi um caso que chocou toda Alagoas e nos chocou também, a gente criou um projeto de lei que proíbe que condenados por estupro, por pedofilia, e aí ampliando um projeto nosso que já proibia que condenados pela Maria da Penha trabalhassem em cargos comissionados do estado de Alagoas. E aí foi a forma que a gente encontrou de homenagear a Beatriz. A gente podia ter criado um dia, a gente podia ter dado um prêmio para a família dela.
Mas em uma tragédia, ninguém quer ganhar um prêmio. Ninguém quer ter um dia. Claro. A punição de quem cometeu esse ilícito e a punição de quem possivelmente possa cometer ilícitos parecidos, acho que foi o caminho o melhor caminho que a gente encontrou para homenagear ela com justiça. Perfeito. Me chamou a atenção essa lei dos condomínios residenciais, né, ou comerciais obrigados a denunciar casos de violência doméstica, sexual, enfim. Isso é tão comum e as pessoas têm número da Patrulha Maria da Penha, porque é divulgado nos meios de comunicação, e não tomam a iniciativa de denunciar. Olha, juridicamente foi mudado há uns anos atrás. Antigamente só podia denunciar o caso a própria vítima. Hoje não. Hoje a justiça entende que qualquer pessoa pode denunciar violência contra a mulher. Qualquer pessoa tem a obrigação de denunciar. E se manter no anonimato também. E se manter no né? anonimato. Para se proteger, pois é. E aí o que é que a gente sentiu? Que vários condomínios não denunciavam. Que por muitas vezes os vizinhos sabiam que aparecia numa câmara de elevador, que os gritos eram estonteantes. Ecoavam. E ninguém denunciava. Então o que é que a gente fez? E eu acredito muito que quando dói no bolso, as coisas possam funcionar. No Brasil é só assim, Então, praticamente. Né? a nossa lei ela diz o seguinte, que os condomínios são obrigados a fazer essa denúncia Quem sobre faz pena a de multa. denúncia? O síndico? O condomínio. O condomínio. O condomínio. Se for um morador, se for uma empresa de condomínio contratada, se for o síndico ou for um funcionário. Não pode ver a cena e ignorá-la. O condomínio é obrigado a denunciar. Se ninguém do condomínio denunciar, o condomínio paga. Então é importante deixar claro porque se a gente colocasse na lei que seria o síndico, a gente estaria talvez colocando ele numa situação de vulnerabilidade onde as pessoas saberiam que o denunciante era ele. Então, alguém do condomínio tem que denunciar. Projeto de lei Parto Seguro. Bom, esse é um projeto que eu me orgulho muito de ter apresentado. A gente está lutando muito para a sua aprovação aqui. Mas é a liberdade da mulher ter de levar um acompanhante, não só no período do parto, que isso já é lei. A mulher já tem direito a levar um acompanhante no seu parto. Mas o que é que a gente fez? Em todo o pré-natal e no pós, ela tem direito a levar um acompanhante. Então, a gente amplia esse direito da mulher alagoana, porque a gente sabe que a gravidez, ela não só o parto talvez seja o momento mais vulnerável, mas não só durante o período de parto essa mulher está vulnerável. Pós-parto é tão necessário quanto, o pós-parto, né? E por muitas vezes o pré-parto também. também. Por muitas vezes essa mulher está vulnerável e precisa de uma mão amiga, precisa do marido, precisa de uma irmã, um acolhimento. E, obviamente, o principal ponto dessa lei é para que a gente evite vários abusos que, infelizmente, a gente vê cotidianamente na televisão. Pois é, e isso nos hospitais públicos, não é? Públicos e privados. E privados. Quer dizer, não pode restringir Não pode. De forma alguma. A mulher tem direito a entrar com a mulher vai para o hospital acompanhada e essa pessoa tem que se manter lá antes, durante e depois. Exatamente. Ela só não vai ter direito se ela não quiser usar o direito dela, mas tem direito. Perfeito. Deputada, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta. De volta para o último bloco do programa, do Frente a Frente, que hoje recebe a deputada estadual Cibele Moura, do MDB. Deputada, no item liberdade
econômica e geração de emprego e renda. A senhora teve 19 indicações, propôs 19 indicações, e o que soma no valor de 46.720 em emendas aditivas, né, para a concretização dessas indicações. O que dizer dessa condição que tem o Estado de Alagoas de evoluir na economia por meio de tanta iniciativa de renda, que gera renda, emprego e renda? Olha, eu acredito muito que Alagoas tem como evoluir economicamente, que Alagoas é um estado extremamente fértil para novos negócios, que Alagoas é um estado que as pessoas se apaixonam quando aqui chegam, mas a gente tem um problema sério, e que é uma das bandeiras do meu mandato, que é a burocratização. A gente precisa desburocratizar Alagoas. É uma das grandes bandeiras do meu mandato. Fui relatora da Lei de Liberdade Econômica. Eu sou uma liberal convicta. Isso tem a ver com junta comercial, com os instrumentos existentes? Também. A gente precisa juntar todo mundo, trazer a junta comercial, trazer o SEBRAE, trazer os empreendedores, para que a gente possa criar um ambiente de negócios mais favoráveis. Eu, Gorete, sou uma liberal convicta. Eu acredito fielmente que o empresário ele está pronto e apto para gerar renda e gerar emprego no estado de Alagoas. Sabe o que ele precisa? De menos Estado. Ele precisa de menos leis que atrapalhem a vida dele. Precisa de menos impostos. É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa tirar o aparelho estatal da frente de quem gera renda. Porque não é a iniciativa pública, não é o público que gera riqueza. Quem gera riqueza é o privado. E é isso que a gente precisa entender, deixando eles livres para gerar renda, gerar emprego, e aí sim a gente conseguir ter a sociedade que a gente almeja. Isso, em tese, na prática é meio difícil, não é? Porque muitas vezes fica-se à espera da mão do Estado para conduzir essas questões econômicas. E aí eu pergunto, a Declaração de Liberdade Econômica de Alagoas, o que significa na prática essa ação proposta? Olha, a Lei de Liberdade Econômica ela veio para facilitar muito o ambiente de negócio, principalmente para o pequeno empreendedor, para que ele possa tirar seu alvará de maneira mais rápida, para que ele possa ter acesso aos documentos necessários pelo governo do estado de maneira mais rápida. É importante que a gente perceba que os países com maior IDH do mundo são os países que se abrem e se fecham empresa de forma mais rápida. Os países com menor IDH, para abrir uma empresa é uma dificuldade e para fechar é 3 vezes mais a dificuldade. Isso não é por acaso. Países com a liberdade econômica maior, as pessoas têm mais liberdade. Mais perspectivas, mais perspectiva de investimento, mais perspectiva de empregos. Não é por acaso que isso acontece. Bem, a senhora propôs essa lei de liberação do transporte intermunicipal. A gente vê sucessivamente nas sessões no plenário da casa a discussão sobre a prestação de serviço para o ônibus, não é, para esse meio de transporte ser de uma forma meio caótica quando se fala da Grande Maceió. O que dizer nesse sentido? Olha, eu sou uma grande defensora do transporte intermunicipal. A gente aprovou a lei que liberava os transportes durante a pandemia, tenho muito orgulho disso, porque a gente voltava a dar liberdade às pessoas a vir trabalhar. A gente sabe que a região metropolitana de Maceió principalmente, mas também a de Arapiraca, são regiões onde concentram vários dos postos de trabalho dos nossos interiores. E quando a gente fala de transporte, da precariedade do serviço, aonde o serviço erra, aonde não, aí eu devolvo a pergunta para o governo do estado, para quem regula o serviço. Por que tanta burocracia? Por que atrapalhar tanto também? Por muitas vezes, vários desses problemas eles acontecem por conta de burocracia do estado. A região metropolitana também tem muito problema, né? Exatamente. Essa semana a gente ouviu falar sobre Rio Lago, também para a região norte do estado. Exatamente, a gente tem um sério problema e vários desses problemas são as dificuldades que os motoristas têm de colocar novos carros na rota, que os motoristas têm de colocarem os carros deles aptos para rodar. Várias dessas dificuldades e várias da precarização do serviço acontece muito por erros de quem administra. Bem, falemos sobre
ação parlamentar que favorece a juventude de Alagoas. Jovens que estão aí diante da tecnologia. O que é proposto no geral, deputada? Olha, juventude é uma pauta que, até pela idade, como disse no começo, entre a deputada mais jovem do Brasil, a gente se propôs a debater muito. Então, eu não consigo debater juventude sem debater educação. Então, por isso que a educação sempre foi a minha grande pauta, a minha grande bandeira de trabalho. Já destinei, Gorete, mais de 10% das minhas emendas, para pontuar aqui, para cursos profissionalizantes, para que a nossa população, que o nosso jovem possa se profissionalizar para entrar no mercado de trabalho. Isso inclui empreendedorismo na grade curricular do ensino médio nas escolas? Também, esse foi o meu primeiro projeto de lei. A gente está debatendo ainda na casa para que se torne, que o empreendedorismo entre na grade curricular. Por quê? E aí muita gente pode perguntar, não tem para quê? Talvez o aluno possa aprender outra coisa. É importante a gente ensinar o nosso aluno a ser empreendedor, porque primeiro é importante a gente entender o que é empreendedorismo. Empreendedorismo, se ele sabe fazer, se ele consegue auxiliar, ele vai auxiliar a avó dele que tem uma venda na frente de casa, a mãe dele que faz corte e costura para auxiliar na renda. Ele vai conseguir aquele bolo que a avó faz ou que a irmã faz para vender, ele consegue ajudar na renda familiar. Não é da sua época, deputada, mas há mais de 40 anos havia uma escola modelo no CEPA, não é? Chamada Premem, que no contraturno das aulas, ela ensinava os alunos inglês, francês, técnica agrícola, técnica para o lar, comercial, industrial, enfim. E isso é possível, não é? Esse é o caminho, não é? Principalmente agora que Alagoas amplia suas escolas em tempo integral. Então a gente tem pela manhã a grade curricular tradicional, que é o português, a matemática, a história, mas no contraturno a gente tem a possibilidade de ensinar os nossos alunos a estarem prontos para o mercado de trabalho. E para mim, eu entendo que o empreendedorismo ele é muito importante, porque ele ajuda sim. A gente pode ter um novo Steve Jobs? Pode, mas ele vai ajudar a pessoa real, a ajudar na vendinha da família, a ajudar na mãe que é cabeleireira, a alguém da família que faz bolo aos finais de semana para ajudar na renda. E com noções básicas de empreendedorismo, a gente consegue ampliar essa renda e ajudar várias famílias. Certamente. Deputada, a causa animal também é uma opção no seu mandato, na defesa do seu mandato. O que dizer de propostas nesse sentido? Bom, a gente vem tratando sim sobre a causa animal. Tem 2 projetos muito importantes sobre a causa animal que são de nossa autoria. Ou já é? Tem um que é lei e o outro está em tramitação. Já é lei, já é proibido em Alagoas o teste de cosméticos em animais, de pesquisas em animais. Então, cosméticos não podem mais testar em animais em Alagoas, para que a gente possa proteger o nosso animal. Já existem várias outras maneiras de fazer testes. Já existem várias outras maneiras que a ciência detectou sem a gente precisar fazer mal, sem a gente precisar machucar. Né? Me chamou a atenção essa capacitação do Batalhão de Policiamento Ambiental. Por quê? Olha, quando a gente volta para a pauta de educação, quando a gente capacita o Batalhão de Polícia Ambiental, a gente consegue ter essas pessoas capacitadas, essas pessoas estudarem a mais, essas pessoas terem um olhar mais apurado para que a gente possa proteger os nossos animais, que a gente possa proteger. E protegendo eles, a gente com certeza está protegendo também as famílias alagoanas, que os nossos animais, nossos bichos são parte, sem dúvida nenhuma, das famílias alagoanas. E entregam muito amor para as famílias. Exatamente. Não podem ser maltratados, independentemente de qualquer situação. Esse registro de maus tratos no portal da transparência, o porquê dessa necessidade? Olha, na hora que a gente consegue ter esse número e toda essa base de dados, é muito mais fácil de fazer política pública. Quando a gente não tem dados e quando a gente faz política pública, eu acho, aquilo aconteceu, aquele caso específico aconteceu, é muito mais difícil de você fazer uma política pública assertiva. Quando você coloca o registro de maus tratos no portal da transparência, o governo do estado, a Assembleia de Alagoas, a população de Alagoas no geral, passa a ter acesso a números, a casos, em qual lugar acontece, em qual lugar deixa de acontecer, onde é mais frequente,
a gente consegue tomar decisões mais inteligentes. A gente ainda observa muitos animais soltos nas ruas, né, alguns até com coleira, que indica que fugiu de casa. E essa proposta de indicação de criar uma central virtual para a adoção de animais seria uma saída, né, deputada? Exatamente. Já está efetivada? Infelizmente não, foi uma indicação ao governo do estado, mas que não foi adotada até o presente momento. Torcemos para que seja, trabalharemos para que seja, mas é muito importante que a gente possa ter uma central, que a pessoa que quer ter um novo amigo, quer ter um novo cachorro, um novo gato, saiba que tem para onde ligar, que se ela não quiser comprar, e essa é uma proposta que muita gente faz, que a gente faz também, se puder adotar, adote. Só que essa pessoa, para adotar, precisa saber aonde adotar, precisa saber se o animal está vacinado, se não está. Se a casa comporta. Então, né? o governo do estado tem como ajudar nesse quesito, fazendo uma central virtual, para que seja até mais simples. Pois bem, com relação ainda aos maus tratos, é importante que, aí eu lembro a questão da educação, que as escolas podem colaborar nessa formação crítica cidadã Exatamente. da criança desde pequenininha, né? Exatamente, as escolas têm muito o que ajudar. E eu acredito muito que qualquer sociedade que se preze, que queira crescer, tem que tratar a escola como sua aliada. Ter na escola uma extensão da sua casa, né? Exatamente. Mas começa na família, esses Com certeza. conceitos. Com certeza. Turismo. Olha, eu sou de uma região extremamente turística. Pois é. Eu sou do norte de Alagoas. E a gente vem trabalhando muito essa perspectiva. Sou procurada quase que diariamente por empresários do ramo. E tenho felicidade em saber que eles têm em mim alguém que defende o turismo de Alagoas. É o caso da Vila Galé? É o caso do Hotel Vila Galé, é o caso do Hotel Ritz, que também vem construindo, iniciará a construção de um dos grandes hotéis, um dos maiores hotéis, também de Alagoas, ao lado do Vila Galé. Vila Galé foi uma construção que a gente conseguiu trazer, junto com o então governador Renan Filho, com a prefeita Manuela Moura, lá da Barra de Santo Antônio, comigo. A gente trouxe o Vila Galé e ao lado do Vila Galé virá o Receptivo Lontra, que é uma grande conquista, e o Hotel Ritz. Pois bem. Agora vamos para o esporte. Como a senhora entende a necessidade da transversalidade dessa matéria, digamos assim? Olha, eu sou uma defensora do esporte também. A gente vem tratando muito essa causa. Eu sou a única deputada que enviou recursos para o esporte amador do estado de Alagoas. A única deputada que enviou emendas. E é importante que a gente entenda que esporte se faz com recurso, que política pública se faz com investimento, e a gente vem trabalhando assim. A senhora falou da região norte, que é a sua região. Para a região, o que significou a presença da deputada Cibele Moura na Assembleia Legislativa? Olha, a gente já conseguiu diversas melhorias. Melhorias nas escolas graças à Rota da Educação, um CISPRE para Paripueira, o Hotel Vila Galé para a Barra de Santo Antônio, que é um investimento que vem para a região inteira. O pedido, a cobrança da duplicação da L101 Norte é uma das grandes bandeiras, eu digo a todo mundo em todas as entrevistas que eu dou, que a obra mais importante de Alagoas hoje é a duplicação do norte de Alagoas. Então a região sabe que em mim pode ter certeza que tem uma aliada, que tem uma parceira, tem alguém que está todos os dias trabalhando pelo avanço da região norte de Alagoas. Deputada Cibele Moura, eu lamento informar que o nosso programa chegou ao fim. Algumas considerações? Queria lhe agradecer mais uma vez a recepção, o carinho que sempre tem por mim aqui no programa. Agradecer a todos que nos assistem e convidá-los para continuar acompanhando o meu trabalho, seguindo as redes sociais, a gente está em todas. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, em todas, para que a gente possa debater e conversar sobre Alagoas. Mas é a forma de conversar com todos, né? Exatamente. Obrigada mais uma vez e boa sorte nesse segundo mandato. Obrigada. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.